Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? Existe tanta tristeza, tanta aflição. Só mesmo Deus, o soberano, com sua forte mão, vem meus problemas solucionar e dar-me forças pra caminhar, sempre ao meu lado, no dia a dia, até no céu chegar. Há neste mundo quem persegue crente por falar em Deus, mas é perdido perseguir o povo que Deus escolheu. Se hoje sofrendo, chorando estou, é porque um dia Jesus me amou, e por amar-me jamais na cruz seu sangue me negou. Oh, quantos sofrem, oh, quantos morrem sem negar Jesus. Oh, quantos choram, por Deus imploram, carregando a cruz. Se a minha angústia me atormenta, me roubando a paz, existem tantos que por Jesus suportam muito mais. Ser perseguido pelo amor de Cristo e guardar a fé é lutar firme, erguendo a bandeira, bravo até morrer. A minha vida muito custou, o preço dela Jesus pagou. Se hoje eu perdê-la, sei que irei morar com meu Senhor. Não desanimo, pois à minha frente vai o general. Não temo a morte, pois receberei de Deus um galardão. Deus é comigo, eu vencerei. No céu com Cristo eu cantarei. Sem mais lamento, eternamente eu serei feliz. Oh, quantos sofrem, oh, quantos morrem sem negar Jesus. Oh, quantos choram, por Deus imploram, carregando a cruz. Se a minha angústia me atormenta, me roubando a paz, existem tantos que por Jesus suportam muito mais. Existem tantos que por Jesus suportam muito mais. Existem tantos que por Jesus. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Mas como eles invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nunca ouviram falar? Como, pois, eles ouvirão, se ninguém prega? Mas como pregarão, como anunciarão, se também não forem enviados? Está escrito: quão formosos são os pés daqueles que anunciam a paz, dos que anunciam as boas coisas do Senhor. Não existe nada tão bom, não existe nada tão sublime, não existe nada tão empolgante, tão prazeroso, quanto servir ao Senhor. Há aqueles que dizem: não vale a pena ser crente. Quantos e quantos prazeres eu deixo para trás. Não vale a pena ser crente. Não posso beber, não posso fumar, não posso dançar, não posso viver a vida que eu vivo quando não sou um crente, quando não sou um daqueles que servem ao Senhor. E muitos insistem em dizer: não há prazer em servir a Deus. E o próprio Senhor chegou a dizer: alguns afirmam, de balde servimos ao Senhor. Ou seja, em vão servimos ao Senhor. São expressões de quem nunca mergulhou no amor de Deus. Expressões de quem nunca provou de Deus. Porque quando um homem prova de Deus uma vez, ele nunca mais quererá ficar sem Deus, porque é empolgante, é maravilhoso, é prazeroso, é um prazer o qual o mundo não pode explicar. Somente aquele que uma vez provou desta água, somente aquele que uma vez comeu deste pão, somente aquele que bebeu deste vinho, que fez uso deste azeite chamado Evangelho. É tão prazeroso que o grande salmista Davi, no primeiro Salmos, verso 2, ele diz: antes tenho seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Aquele era o prazer do varão justo. Aquele era o prazer daquele que provou de Jesus, provou do verdadeiro prazer, da verdadeira alegria, da verdadeira felicidade, da verdadeira vida. Ele disse: o meu prazer, o meu deleite, a minha alegria, as minhas emoções, o meu entusiasmo, aquilo que me emociona, aquilo que alivia as minhas dores, aquilo que afoga as minhas mágoas, aquilo que acaba com as minhas tristezas, aquilo que me faz esquecer das perseguições e das árduas provas e das grandes tristezas e das grandes perturbações que as coisas dessa vida nos proporcionam. O meu prazer, o meu escape está na lei de Deus. E ele disse: e nela medito de dia e de noite. A Bíblia mostra que o homem que conhece a Deus, o homem que vive Deus, o homem que, como lemos a Bíblia, os Romanos, capítulo 10, verso 13 até o 16, o homem que invocou o Senhor, o qual Paulo disse aos Romanos: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, mas não o que invocar em vão. Aquele que realmente invocar o Senhor, se comprometer, compromissar com o Senhor, será salvo. A Bíblia diz que este homem é um homem diferente.
A Bíblia diz também no Salmo 32 que este homem que conhece a Deus, como Davi conheceu, que vive Deus, que toca a Deus, que ama a Deus, que realmente entregou os seus caminhos a Deus sem reserva alguma. A Bíblia mostra que Deus, com este homem, com esta mulher, Ele é tão generoso que nem mesmo a sua transgressão é imputada, é considerada, nem mesmo os seus tropeços, os quais ele luta para não causar, não tropeçar. Nem mesmo isto é considerado. O salmista ainda seguiu falando sobre isso no capítulo 32, quando ele disse: bem-aventurado aquele cuja a transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. E ele diz: bem-aventurado. Bem-aventurado é feliz. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Este é um homem diferente. Que homem é este? A ponto de que Deus não considera o seu pecado e não imputa a sua maldade? Que homem é este? Este homem é aquele mesmo que Paulo disse aos Romanos 10, verso 13, que invocou o nome do Senhor, que foi lavado no sangue do Senhor. Este homem é aquele que arrependeu dos seus pecados e então foi batizado nas águas em nome do Senhor. Ele invocou o Senhor. Ele foi batizado nas águas em nome do Senhor. Mas qual Senhor? Há tantos senhores. O Senhor Jesus Cristo. Ele invocou este nome sobre a sua pobre, débil, fraca vida. Mas quando o homem invoca o nome do Senhor sobre a sua vida, e então se encontra agora comprometido, não com uma igreja, com uma ideologia, com um credo, com um dogma, mas quando este homem agora conhece Deus, e agora tem um compromisso com Deus, e ele então ama a Deus, todas as outras coisas se tornam frágeis para ele, pequenas. Todas as outras coisas que vêm para lhe destruir e afastar daquele caminho tão santo, tão sublime, tão maravilhoso. Este homem que Deus não imputa a sua maldade, não considera o seu pecado, este homem é aquele que invocou o nome do Senhor. Mas então Paulo disse: mas como invocarão aquele que não creram? Há muitos que não creem em Jesus. Há muitos que não creem neste nome. Eles até conseguem crer em uma pseudo doutrina da Santíssima Trindade, ou seja, a crença em 3 deuses. E quantos às vezes cometem o grande absurdo de dizer: quando chegar ao céu, ali eu verei 3 tronos, um para o Pai, primeira pessoa da Santíssima Trindade, outro para o Filho, segunda pessoa da Santíssima Trindade, outro para o Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, quando na verdade não há tal coisa como 3 pessoas, 3 tronos nos céus. Isaías disse que viu um assentado sobre o trono. Isaías capítulo 6, ele viu um alto e sublime trono. Apocalipse 4, verso 1 em diante, João ouviu uma voz que dizia: sube cá, e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas hão de suceder. E quando João subiu lá, que surpresa! Empolgante e ao mesmo tempo contrariante, ou seja, contrariou a ideologia dos 3 tronos, das 3 pessoas. João disse: eis que vi um trono posto nos céus e um assentado sobre o trono. E aquele é o que precisa ser invocado, mas muitos não creem nele. Muitos não creem
em seu nome, até creem naquilo que ele pode fazer, os benefícios que ele pode trazer, até creem que realmente eles podem beneficiar-se daquele nome e o invocam para aquilo que lhes é conveniente, para a cura divina, para expulsar os demônios e assim vai. Porém, não invocam para desintegrar o pecado de suas vidas. O pecado é desarraigado. João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mundo é terra, mundo é cosmos. Mundo são os 16 elementos encontrados na terra, mas você também é mundo. Gênesis 3,19, tu és pó e ao pó te tornarás. E o Cordeiro, e qual é o nome do Cordeiro? É Senhor Jesus Cristo. Ele tira o pecado do mundo. Ele tira o pecado da alma. Ele tira o pecado de dentro do ser humano. Ele é que pode nos libertar. Mas a verdade é, não creram no nome dele. Creram nos atributos. Creram no que ele pode fazer. Creram nas manifestações, ressurreições, prodígios e maravilhas. Mas não creram no invocar o nome no ato batismal. Não creram em invocar esta pessoa, a pessoa do próprio Deus. Porque Jesus disse: manifestei o teu nome aos homens. Jesus disse: eu e o meu Pai somos um. Jesus disse: Filipe, estou há tanto tempo convosco que não me tens conhecido? Quem vê a mim vê o Pai. Jesus disse: aquele que vencer se assentará comigo no meu trono, como eu venci e se assentei com meu Pai no seu trono. Jesus assentou no trono do Pai, porque o Pai estava nele. Mas não creram que o nome do Pai foi colocado no Filho, portanto, não têm coragem de invocar o nome do Senhor Jesus Cristo sobre os arrependidos, sobre aqueles que buscam a remissão dos pecados. E eu te digo, meu caro ouvinte, se você ainda não foi batizado nas águas, invocando sobre ti o nome de Jesus Cristo, procure fazer isso o mais rápido possível. Este é o nome que está acima de todos os nomes. Este é o nome, Atos 4:12, que foi dado para os homens serem salvos. Este é o nome que redime do pecado, ou seja, que traz a remissão dos pecados, como está escrito em Atos 2, verso 38. Este é o nome que, quando invocado, te dá direito de ser salvo, Romanos 10:13, e assim vai. Ficaríamos aqui o dia inteiro citando o poder que há neste nome e o porquê ele não deve ser negado em lugar algum na vida de um cristão. No casamento, na saúde, no trabalho, nas finanças, mas muito em especial no batismo. Mas como invocarão aquele que não creram? Foi o que Paulo disse: o mundo não crê. Mas por que não creem? A Bíblia disse: como crerão naquele de quem não ouviram? Muitos não creram porque não ouviram. Porém, muitos não creram porque são incrédulos, duros de coração. Eles estão com os olhos cegados, como disse 2 Coríntios 4, verso 4, o Deus desta era maligna, Deus com D minúsculo, cegou o entendimento dos incrédulos. Crentes incrédulos são crentes que não crê em toda a palavra de Deus. E Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de parte da palavra de Deus, de alguns textos, de algumas frases, de alguns versos isolados. Não, de toda a palavra de Deus. Isto é, muitos não creram porque não ouviram. Outros não creram porque são incrédulos, homens de dura servir,
homens de corações duros. E Paulo disse: como ouvirão se não há quem pregue? Paulo também disse: pregue a palavra, em tempo ou fora de tempo. Estamos pregando a palavra, levando o nome que é sobre todo o nome, levando ao mundo, meu amigo ouvinte, o nome que pode resolver todos os problemas e o nome que pode salvar. Mas Paulo disse no livro de Romanos 10:16 que nem todos obedecem ao Evangelho. Quantos ouvem, mas estão tão presos com denominações, estão tão presos com religiões, estão tão presos com tradições milenares, estão tão presas com status, estão tão presas com o homem. E Paulo disse: mas nem todos obedecem o Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Quem creu em nossa pregação? A pregação do nome de Jesus, a pregação daquele que foi ao Calvário e deu a sua vida por nós, e ali ele foi feito digno de ter o seu nome na memória eterna da igreja, sendo lembrado na ocasião do pão, do vinho, da ceia do Senhor. Mas também deveria ser lembrado aquele nome quando cada pecador no mundo, na igreja, se arrependesse. Aquele nome deveria ser lembrado, porque se não fosse aquele homem, se não fosse aquele nome, estaríamos todos perdidos. E quão bonito é a trajetória daquele que invoca ao Senhor. Quão bonita é a trajetória daquele que entra para essa história de amor com Jesus. Passa a amar Jesus de tal maneira, mas de tal maneira que o nome de Jesus deve estar em primeiro lugar naquela vida, em tudo. Ele está tão envolvido, tão enamorado de Jesus, que nem mesmo no seu batismo nas águas, ele quer ouvir outro nome soar, senão: eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Este é aquele que faz parte da família. Como nos disse Paulo, toda a família toma este nome sobre si. Claro, óbvio, que pelo ato batismal você invoca o nome do Senhor sobre a sua vida. Mas há muitos que não creram, disse Paulo. Mas também Ezequiel disse, capítulo 2, verso 5, eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casos rebeldes, mas ambos hão de saber. Ambos são os dois. Aqueles que ouviram e não creram, crentes incrédulos. Ambos hão de saber, ambos hão de saber. Aqueles também que ainda não ouviram, ambos hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Esteve no meio deles uma voz os advertindo a voltar para o nome do Senhor, o qual a igreja imperceptivelmente está se distanciando. Dia após dia, mais distantes deste nome. Dia após dia, mais distante deste evangelho bíblico. Dia após dia, mais distante daquele evangelho apostólico. Dia após dia, esquecendo o modelo, a igreja modelo, a primeira igreja, a igreja apostólica. Meu amigo ouvinte, nunca negue Jesus. Talvez você diz, eu não nego na minha maneira de vestir, ok, tudo bem. Eu não nego nos meus hinos, maravilhoso. Eu não nego na minha saúde, no meu casamento, na minha vida, perfeitamente bem. Mas você o tem negado no seu batismo. E não compreendendo o que Jesus disse em Mateus 28:19. Ide e fazei discípulo de todas as nações, começando de Jerusalém, batizando-as. Que enigma!
Que parábola! No nome, Atos 4:12, ao nome de Jesus. Olhe bem para você ver, este é o nome dado, que tem maior autoridade em cima nos céus e embaixo na terra. Filipenses 2:7, ao nome de Jesus se dobrará todo o joelho e toda a língua confessará que Ele é o Senhor. Senhor é Pai, Senhor é Senhor dos exércitos, Senhor é Senhor Jeová, ao nome de Jesus. E Jesus disse: ide fazer discípulos em todas as nações, começando de Jerusalém, batizando-as em nome do Pai, Senhor, Filho, Jesus, Espírito Santo, Cristo. Pedro entendeu isto, Paulo entendeu isto, ou você se julga melhor do que Pedro? Se Pedro foi batizado assim e batizou assim, por que tu não podes também? Tu não és nem um pouquinho melhor do que Pedro, a coluna da igreja em Jerusalém? Eu não sou nem um pouquinho melhor do que Pedro? Olha lá que às vezes podemos ser até piores em posicionamento, em fé, em santidade, em poder, em maravilhas. Paulo foi batizado em nome de Jesus Cristo. Atos 22:16. Ananias disse a Paulo: e agora, Paulo? Você já viu o pilar de fogo? O pilar de fogo já disse para ti que ele é Jesus, a quem tu estavas perseguindo até hoje. E agora, depois de tão grande experiência, depois de ouvir tão grande e poderosa mensagem, e agora, Paulo? Tu ficarás acovardado por causa de Gamaliel e os fariseus e as denominações e a suntuosidade da religião? E agora, Paulo, Atos 22:16, levanta-te deste sofá, levanta-te desse sistema denominacional falido e caído, levanta-te da religião, levanta-te do pecado e invoca sobre ti o nome do Senhor no seu ato batismal. Nós não somos melhores do que Paulo, do que Pedro. Não somos melhores do que os discípulos de João Batista em Atos capítulo 19. Paulo os rebatizou em nome de Jesus Cristo. Não somos melhores do que Cornélio e a sua família e a sua casa em Atos capítulo 10, verso 1 até o verso 47. Toda a família foi batizada por Pedro nas águas, em nome de Jesus Cristo. Não somos melhor do que os crentes da Bíblia. Vamos voltar, ter a nossa doutrina tal como tiveram os crentes da Bíblia. Não importa se uma igreja chamada Igreja Mãe, não importa se uma igreja considerada oficial estabeleceu a pseudo-doutrina da Santíssima Trindade, 3 deuses, e segue batizando as crianças, os velhos, as pessoas, invocando apenas títulos de Deus, ofícios de Deus. Deus é Pai, sim. Deus é Filho, sim, se fez Filho em Jesus. É Espírito Santo, sim, porque Ele volta para habitar no coração do crente. Mas a realidade é essa: este Deus que é Pai tem nome, este Deus que se fez Filho tem nome, este Deus que vem e nos batiza com o Espírito Santo tem nome, e o nome dele é Senhor Jesus Cristo, nome salvífico, nome para tirar o homem do pecado, nome para desfacelar com o pecado, nome para fazê-lo parecer com aquele homem do Salmo 32, aonde nós lemos a nossa Bíblia também, quando a Bíblia nos disse que é bem-aventurado, é feliz o homem a quem a transgressão é perdoada. Quem a transgressão é perdoada? Aquele que arrepende, aquele que vai às águas, aquele que invoca o nome do seu Salvador sobre a sua vida. Quando a mulher vai ao cartório casar, qual é o nome que ela invoca sobre ela? O nome do seu marido. Ela passa a assinar o nome do seu marido e se torna herdeira do seu marido. Assim é a igreja noiva, assim é a esposa do Cordeiro. Ela também invoca o nome do seu esposo, que é Senhor
Jesus Cristo, o nome do Cordeiro, Senhor Jesus Cristo. Se aquela mulher não tem o nome do seu marido, como ela se tornará herdeira legítima do seu marido? Se a igreja não tem o nome do seu Deus sobre a vida dela, como ela será herdeira legítima dele? Como ela herdará a santa cidade? Como ela herdará a nova Jerusalém? Como ela herdará o arrebatamento da igreja? Batismo é algo sério, meu amigo ouvinte. Quantas pessoas dizem, não tem problema, você pode batizar de qualquer maneira, Deus salva você de qualquer maneira. Não é isso que a Bíblia diz. Fiquemos com a Bíblia. 1 Pedro, capítulo de número 3, a Bíblia nos disse, meu amigo, assim como uma verdadeira figura vos salva batismo. E ele vai e disse, não do despojamento da imundícia da carne, mas ele disse, mas de uma boa consciência para com Deus. De uma boa consciência, mas vos salva. Batismo está implicado no processo da salvação. Ah, eu sei que você vai me dizer assim, mas o ladrão à direita, Dimas, ele não foi batizado e foi salvo? Claro, é óbvio. Não foi batizado porque não teve oportunidade, não foi batizado porque estava morrendo, não foi batizado porque teve a sua oportunidade nos últimos momentos da sua vida. E quantos também são salvos assim, sem serem batizados? Não tiveram oportunidade. Às vezes a oportunidade que ele teve foi num estado de coma em um hospital, foi preso em um leito no hospital, sem poder sair de lá, com um corpo leproso, com um corpo, quem sabe, amputado, pernas e braços amputados, sem oportunidade, como estava Dimas, amputado, ou seja, pregado, braço imóvel, pernas imóveis. Mas se ele tivesse saído da cruz, eu tenho certeza que Pedro também o teria batizado no dia de Pentecostes nas águas. Porque foi forte a experiência daquele ladrão com Cristo. Uma coisa é você não ser batizado e não ter a oportunidade de ser batizado. Uma coisa é essa, você não foi porque não teve oportunidade e Deus te salvou, recebeu seu arrependimento de última hora, quando estava para atravessar para outra vida, como Dimas. Outra coisa é você estar aí agora, assentado me ouvindo, sentado aí na mesa da sua casa, sentado aí no sofá da sua casa, me ouvindo com pernas, com braço, com boa audição, com boa visão, com boa saúde, com igreja próxima à sua casa. Tem oportunidade de acertar com Deus, mas não acerta com Deus. Aí se torna um pouco diferente a história. Paulo disse, alguns, Romanos 10:16, mas nem todos obedecem, ou seja, alguns ou muitos não obedecem o Evangelho. Quantos não estão obedecendo? Não estão obedecendo voluntariamente, eles são desobedientes. E a Bíblia disse que aqueles que uma vez foram iluminados, como agora você está sendo iluminado pela palavra da verdade. A Bíblia disse, aquele que não foi iluminado pela palavra da verdade, aquele que foi iluminado pela palavra da verdade. A Bíblia disse, estes que foram iluminados, voltaram atrás, não prosseguiram. A Bíblia disse, dificilmente haverá remissão de pecados para eles. Foram incrédulos. Não aceitaram a palavra, porque senão perderiam o salário da igreja. Não aceitaram a palavra, porque senão perderiam alguns amigos. Não aceitaram a palavra, porque senão perderiam alguns membros em sua congregação, quem sabe. Mas, ó, meu amigo, é preferível ficar como Elias lá no monte, sendo alimentado por um corvo. É preferível beber água do riacho, é preferível comer bolacha seca, mas ficar com Deus, do que ter as suas dispensas cheias, salários altos, carros importados, multidão à sua volta. Mas, meu amigo ouvinte, pregando algo que vai comprometer o arrebatamento da igreja, pregando algo que com certeza a fará entrar na grande tribulação.
Não digo que talvez perderia a salvação, mas o arrebatamento passará longe deles e terão que dar a vida na grande tribulação, sofrer, chorar, perder filhos, perder privilégios, serem perturbados após o rapto, o arrebatamento, a tomada súbita da igreja. Pense, reflita, como crerão naquele de quem não ouviram? Tu estás ouvindo, tem bons motivos para crer. Como ouvirão, se não há quem pregue? Estou pregando para ti. Como pregarão, se não forem enviados? Estou pregando porque sou um enviado de Deus. Como está escrito, quão formosos os pés daqueles que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Isto é muito bom. Fere, quem sabe te deixa preocupado, mas é coisa boa, pensando em salvar a sua alma.